Aí você estuda muito direito processual civil e se pergunta, quando que eu vou conseguir enxergar na prática todos aqueles institutos que eu vejo no meu dia a dia? Fica ligado que eu vou te mostrar agora. Olá, eu sou o professor Rafael Campos, professor de Direito Processual Civil, e eu quero falar com você hoje sobre o Instituto do Impedimento e da Suspeição. São aqueles institutos que falam sobre a parcialidade do juízo. Cara, como é que a gente consegue enxergar isso na prática? Eu vou te mostrar uma notícia que saiu há pouco tempo, relacionada inclusive ao Covid. Há uma lei que determinava que todas as vacinas adquiridas deveriam ser doadas integralmente ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso daí tem cheiro de questão de concurso público, tem cheiro de questão de OAB, porque é completamente atual, bastante relevante e é um ponto bem importante da nossa disciplina. Lembra primeiro o seguinte, sempre que a gente for propor uma petição inicial, sempre que a gente for propor um processo judicial, é necessário que a gente faça o protocolo da nossa petição inicial. Essa petição inicial, quando ela é protocolada, ela vai sofrer um registro, então a gente registra todos aqueles dados e quando houver mais de um juízo competente naquele local, a gente faz uma distribuição eletrônica e completamente aleatória. E aí foi isso que aconteceu. Essa petição inicial proposta por uma associação, ela foi registrada, distribuída e caiu na primeira vara federal da seção judiciária do Paraná, lá no TRF4. O juiz, quando recebeu essa petição inicial, ele leu e ele tem que fazer um juízo de admissibilidade. E no juízo de admissibilidade, ele verifica desde os requisitos da petição inicial até os elementos de existência e os requisitos de validade do processo. Ele percebeu o seguinte, bom, como elemento de existência eu tenho o juiz, perfeito, eu estou aqui. Só que, como requisito de validade, esse juiz, obrigatoriamente, ele deve ser um juiz imparcial. Mas ele levantou o dedo naquele processo e falou, eu sou parcial. Eu sou um juiz suspeito. Você lembra quais são as hipóteses de suspeição e de impedimento? Bom, vou te mostrar aí na tela essas hipóteses a partir do artigo 144. Primeiro que eu vou te mostrar aqui é da suspeição, já está aí na sua tela. Bom, na suspeição a gente tem uma análise muito subjetiva. A gente verifica, por exemplo, que o juiz é um amigo íntimo da parte, ou é um inimigo daquela parte. Dentre as várias possibilidades, o juiz ele pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, uma questão interna que ele não quer motivar, ele não quer apresentar, ele simplesmente informa que é suspeito e pronto. Só que a gente tem também quando o juiz ele observa que ele tem um interesse no julgamento daquela parte. Pensa comigo, como característica da jurisdição, essa jurisdição, o exercício dessa função jurisdicional tem que ser feita por uma pessoa que não pode pender nem para um lado nem para o outro. E quando a gente fala numa jurisdição contenciosa, a gente tem um conflito de interesses. A gente tem um litígio entre aquelas partes. De um lado a gente tem a parte autora e do outro lado a gente tem o réu. Nesse processo que a gente está analisando, o autor era uma associação e a parte ré era a formação de um litisconsórcio. Esse litisconsórcio nada mais é do que um conjunto de pessoas que estão num determinado polo da demanda. Nesse polo da demanda, a gente tem uma única pessoa, um autor, e a gente tem dois réus. É, portanto, um litisconsórcio passivo. Esse litisconsórcio passivo foi formado pela União, pela Fazenda Nacional, e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia federal. Por isso que esse processo estava tramitando aonde? Lá na Justiça Federal, competência da Justiça Federal, artigo 109 da nossa Constituição, 108 e 109. Foi, professor, lembrei disso aí. Bom, nessa situação, esse juiz ele se declarou suspeito ao observar essas questões. E ele acabou pendendo um pouco mais para o lado de quem? Da associação. Ele falou, cara, se eu continuar julgando isso, é muito provável que eu fira a minha imparcialidade e julgue favorável porque eu tenho interesse naquela causa. Não dá para ser assim, a gente acabou de ver isso. Quais são as outras hipóteses de parcialidade do juízo? Ocorre também na questão do impedimento. Olhem aí na sua tela. A gente tem um impedimento do juiz quando ele atuou lá no passado. Imagina, ele já teve um contato próximo daquele processo no passado. Quando, por exemplo, ele era advogado, ele iniciou o processo como advogado, um tempo depois fez a prova da magistratura e passou e caiu lá naquela vara federal.
E aí ele está julgando e verifica que ele, olha, já atuou lá. Numa situação dessa, cara, ele não vai poder continuar porque ele é impedido. É uma questão muito mais objetiva. E a gente tem também quando o juiz ele se depara com um impedimento por uma questão do presente. Quando, por exemplo, ele verifica que aquela parte, né, seja autor ou seja réu, tem um advogado que é seu parente até o 3º grau. Numa situação dessa, ele também não vai poder julgar. E o interessante também é o seguinte, por mais que esse parente dele seja advogado de um escritório de advocacia, e mesmo que esse parente advogado desse escritório de advocacia não seja advogado no processo, mas somente do quadro desse escritório, a gente também vai ter essa hipótese de impedimento do juízo. Dá uma olhada lá no artigo 145 do nosso Código de Processo Civil. Agora, lembra comigo, como que ocorre essa declaração, né, esse requerimento de impedimento do juiz? O juiz ele pode se declarar de ofício, mas a parte também pode fazer o requerimento. Qualquer das partes pode fazer um requerimento pedindo que aquele juiz seja declarado impedido ou suspeito. Para isso, olha aí o procedimento. A parte interessada ela vai ter que informar em até 15 dias desse fato que esse juiz é suspeito ou impedido. E ele faz isso por meio de um requerimento. O mais legal é que, por força do artigo 313 do Código de Processo Civil, esse requerimento tem um poder gigantesco. Ele vai produzir o efeito de suspensão do processo. Lembra comigo? O artigo 313 fala de suspensão. Suspensão do processo pode se dar por várias hipóteses. Todas essas hipóteses, né, essas várias hipóteses estão descritas lá no artigo 313. É um artigo que é feito em lista, o caput dele é pequenininho, só informa que as causas abaixo levarão à suspensão do processo. Você tem que saber todas elas? Tem. Cara, se você quer fazer concurso público, se você quer passar na OAB, você tem que saber a literalidade desse código. E aí o que eu te sugiro? Eu sugiro que você pegue uma folha A4 e transcreva, manuscrito, tá? Escrevendo, porque aí você vai ler o artigo 313, o caput, você vai gravar ele, você vai falar e você vai escrever. Você está utilizando vários meios cognitivos para que você possa lembrar daquilo. Eu não quero que você decore, tá? Eu quero que você lembre dessas informações, por quê? Porque quando você tiver, 313, quando você está vendo o artigo 145, 146, 147 seguinte, que fala de impedimento e suspeição, você vai lembrar que esse requerimento tem o poder de suspender o processo por força do artigo 313 do CPC. Combinado? Beleza, então voltando lá para o nosso requerimento. A parte fez o requerimento. Se o juiz observar que ele é um juiz efetivamente impedido ou suspeito, ele vai e remete os autos ao seu substituto legal. Beleza. Caso contrário, se o juiz entender que ele não é parcial, ou seja, que ele está certinho na sua imparcialidade, o juiz vai levantar o braço e ele vai se insurgir contra aquele requerimento. Ele vai montar esse incidente, vai remetê-lo até o tribunal. Quando chega lá no tribunal, o relator vai receber aquele incidente, vai analisar o requerimento, vai analisar também as razões do juiz e vai julgar aquilo, né, junto com os outros desembargadores. Na produção desse acórdão, dessa decisão, a gente vai poder ter duas situações. Ou aquele juiz vai ser considerado imparcial e estava tudo certo, o processo vai seguir, ou então, se o juiz for condenado, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai, se o juiz for declarado impedido ou suspeito, ele também será condenado no pagamento das custas processuais. Olha aí na sua tela. Então, seguindo, né? Fez aquele incidente, o juiz remete, o relator vai poder manter o processo suspenso ou determinar que o processo volte a correr, ok? E aí, depois disso, o tribunal, por meio do seu órgão colegiado, ele vai proferir esse acórdão que vai poder condenar o juiz em custas. Foi? A gente pode, inclusive, levar esse entendimento de impedimento e suspeição, também essas hipóteses, para os outros sujeitos do processo que devam ser imparciais. Por exemplo, a gente pode observar uma situação dessa para os auxiliares da justiça. Nessa situação, eles também vão poder ser declarados impedidos ou suspeitos. Foi? Beleza, então. Agora vamos lá para a nossa notícia. A notícia, então, fala sobre o seguinte caso. Olha aí na sua tela.
Esse processo, o número está aí na sua tela, caso você queira fazer uma consulta, entra lá no TRF da 4ª Região, procura a JFPR, que é a Justiça Federal do Paraná, joga lá no processo eletrônico essa consulta que você vai enxergar esse processo e você consegue verificar os atos decisórios, porque esse processo é público. Quando você clicar lá naquela decisão, você vai observar que o juiz fez o seguinte, olha só. Só para a gente, contextualizar então. Esse processo foi um pedido de declaração de inconstitucionalidade dessa lei, porque a lei dizia o seguinte, que todo mundo que fosse comprar essas vacinas deveriam doar obrigatoriamente todas elas, de maneira integral, para o Sistema Único de Saúde. Essa associação achou isso um absurdo, completamente constitucional, e ingressou com esse pedido. Agora olha aí na sua tela o teor da decisão. Essa decisão, o juiz começa analisando tudo, né? Vamos lá, vamos contextualizar. Essa pessoa, essa associação fez esse pedido, falando sobre isso e aquilo outro. E ao final, ele chega a essa seguinte conclusão. Ele fala, olha, eu, juiz, eu sou do grupo prioritário para o recebimento dessas vacinas. Eu, juiz, sou de um grupo que, se houver essa doação integral ao Sistema Único de Saúde, é muito mais provável que eu rapidamente seja completamente vacinado. Então ele se colocou num grupo e observou que ele tem interesse na constitucionalidade da lei, ou seja, ele tem interesse naquela causa a ponto de levar ele a, no futuro, julgar essa causa completamente improcedente. Não porque ele analisou friamente as provas, a legislação como ele deve fazer como juiz, mas sim porque ele vai pender um pouquinho para o lado. Ele deixa de ser um juiz imparcial e torna-se, portanto, um juiz parcial. Gostou dessa notícia? Então volta para cá. Fica ligado, eu vou sempre trazer essas notícias aí interessantes, porque uma notícia dessa, ela parece muito com questão de prova. Imagina uma questão de prova falando: um determinado juiz que faz parte de um grupo prioritário para recebimento de vacina se depara com uma ação de declaração de inconstitucionalidade de uma norma que obriga que toda pessoa jurídica que compre as vacinas faça a doação integral ao Sistema Único de Saúde. O juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade e observando a causa de pedir, o pedido dessa causa, ele vai poder se declarar. 2 pontos. E aí a gente pergunta lá várias informações sobre impedimento, sobre suspeição e sobre o procedimento desse incidente. Combinado, então? Cola comigo, eu tenho outros canais aí que a gente consegue se falar, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, e depois a gente volta com muito mais notícias. Eu sou o professor Rafael Campos, muito obrigado e até a próxima.